Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos momentos que já passamos aqui, ó Pai, da maneira que o Senhor tem trabalhado no nosso meio. Agradecemos, Senhor, a presença do Espírito Santo, ó Pai. Agradecemos, Senhor, ó Pai, também pelas ofertas em espécie. Agradecemos, ó Pai, neste momento em que vamos ouvir a Tua santa e gloriosa palavra. Intercedemos em favor do Teu servo, pastor Ronaldo, que vai ministrar. Usa ele poderosamente na direção, na unção e no poder do Espírito Santo. Repreendemos qualquer retaliação do inimigo que queira desviar a nossa atenção neste momento do objetivo principal, que é a Tua santa palavra. E já agradecemos, ó Pai, que essa palavra possa fazer o efeito desejado por Ti em cada coração aqui nesta noite. E por ela nós já damos graça em nome de Jesus. Amém. Amados, aceitem a paz do Senhor Jesus. Por favor, abram as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de números 23. Então, somente este, para nós meditarmos nas Sagradas Escrituras. É uma noite onde nós estamos numa celebração. É uma noite onde nós nos recordamos. É noite de nós pararmos e lembrarmos. O presbítero Felipe relembrou de algo que acontecia quando as irmãs cantavam. E as irmãs cantando aqui nesta noite fez com que ele voltasse há alguns anos atrás. E ele relembrou algo que aconteceu. E todos os meses nós somos convidados pelo Senhor a nós recordarmos-nos do que aconteceu, do que Ele fez. E ainda que fala, puxa vida, mas de novo, é para nós não nos esquecermos. O que o Senhor pede para que nós façamos todos os meses aqui no caso da Herdeiros do Rei, neste ato de celebração, é para que nós não nos esqueçamos. Esta é a finalidade. Não podemos nos esquecer de forma alguma o que o Senhor Jesus fez por nós. 1 Coríntios 11, 23 nos diz assim: porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo dizendo, o que também vos ensinei, o que estamos sendo ensinados nesta noite, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém. Podeis tomar assento, amados, no nome do Senhor. Sempre nós recordamos de como era aqui antes de ser hoje como nós estamos instalados. Aqui nós temos mais ou menos ali, né, pastor? Tinha um tambor, era aqui no meio, né? Um tambor com um pneu dentro, em cima dele, não é? Que era aonde o pastor alisava algumas peças, não é? Batia e alisava e dava massa e depois lixava e pintava para depois deixar os carros daqueles clientes que eles chegavam e falavam, nossa, chegou de um jeito todo amassado, mas está saindo em estado de novo, não é? Então aqui era esta oficina, aonde chegava com defeito e saía arrumado, chegava sujo e saía limpo, chegava deformado e saía perfeito. Então aqui era uma oficina
não é? Aonde as pessoas chegavam às vezes abatidas, preocupadas, tristes, por um acidente, por algo que tenha acontecido com o seu veículo. Chegava aqui, o pastor Francisco dava uma olhada e dizia: tem jeito. Tem jeito. O dono, que às vezes não tinha conhecimento da situação, achava: não tem jeito, não tem o que fazer. Será que dá perca total? Mas chegava aqui, o pastor Francisco examinava e falava: não, dá jeito. Dá jeito, vai demorar uns dias, mas vai dar jeito. E aí ele batia, ele puxava, não é? Retorcia aqui, puxava ali, e quando a pessoa vinha para olhar o resultado, saía satisfeito. Satisfeito pelo que ele viu, satisfeito pelo que foi feito, satisfeito pela maneira como as coisas aconteceram, e aquilo trouxe alegria para o seu coração. E aí ele pagava o preço que era justo. O pastor falava: olha, é tanto. E ele então pagava o preço justo por aquele trabalho, por aquele serviço. Olha que coisa boa. Vamos para nós agora. Nós também estávamos assim, desconcertados. Nós também estávamos assim, quebrados, imperfeitos. E a palavra vai dizer que o nosso Criador, olhando lá de cima, ele disse assim: olha, é necessário nós arrumarmos, é necessário que seja feito uma transformação. Mas vamos olhar daqui e ver se nós achamos alguém que nós possamos usar para que isso aconteça, para que essa humanidade seja resgatada, para que isso que está quebrado seja consertado, para que isso que não tem forma, está tão feio, está tão deformado, vamos ver se nós encontramos alguém que nós possamos usar para que essa transformação aconteça. E a palavra fala que Deus, olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Não havia ninguém. Não havia ninguém que ele pudesse usar. Não havia ninguém que ele pudesse dizer: olha, através de você eu vou resgatar. Veja só. Voltando lá atrás, relembrando, houve uma situação em que a deformação foi tanta, estava tão feio, estava tão sem forma, o cheiro estava horrível, que Deus falou: não dá, eu vou ter que acabar com tudo. E ele viu uma família, e Deus, no seu alto e sublime trono, na sua grande sabedoria e entendimento, ele vai dizer assim: eu vou usar esta família. Quem sabe, por esta família, nós consigamos fazer uma transformação, uma mudança, e então esse cheiro tão horrível que chega às minhas narinas, cheiro do pecado, cheiro de rebeldia, cheiro de violência, isso está tão terrível que eu não suporto. Mas quem sabe, vamos providenciar um meio para que essa família não pereça em meio ao que nós vamos fazer. E Deus então fala para um homem: olha, prepara um barco, prepara uma arca, e nessa arca você vai fazer com que os animais vão entrar nela, e quem sabe, nesses anos todos que você vai anunciar o que vai acontecer, quem sabe, os homens creiam na sua pregação, os homens creiam na sua palavra, e quem sabe eles entrem na arca. 120 anos,
120 anos pregando: olha, o Criador enviará chuva. Mas o que é chuva? Olha, vai cair água do céu. Nunca caiu. Mas ele já tem idade, está meio caduco. Já tem idade, quem sabe endoidou. E no começo eles até ajudaram: vamos cortar as madeiras, vamos carregar para ver o que é que vai sair daí. E então o Senhor dá o projeto, e esse engenheiro então começa a desenvolver o projeto que Deus o havia dado. E ele então constrói o maior transatlântico daquela época. E quando os homens olharam aquilo, aquela construção enorme, que eles nunca tinham visto uma construção daquela, e eles diziam: mas que doideira é essa? Esse velho está dizendo que vai cair água do céu, mas nunca caiu. Isso é loucura. E então, olha que mistério, mas mesmo em meio ao mistério, a dureza do coração do homem impede com que ele veja a porta da salvação. A dureza do coração do homem impede que ele possa olhar para o caminho da vida. A dureza do coração do homem, a soberba que invade o seu ser, impede que ele entre na porta da vida eterna. E ele então começa a olhar e ver animais. Imagina aquela cena, a multidão de gente olhando, e o casalzinho de animal vem andando e entra na arca. E vem outro casal e entra na arca, e os homens olhando aquilo. Mas que coisa interessante. Olha, os animais estão entrando na arca. Olha, todos enfileirados e estão entrando dentro da arca. Mas são animais irracionais. Eles não entendem nada. Eles podem não entender, mas como que eles estão entrando dentro da arca? Mas os homens, cheios de ciência, de conhecimento, de sabedoria, diziam: esse homem está louco. Esse homem está caduco. E com toda a inteligência, foram mais nécios do que os animais irracionais. Porque os racionais, segundo o ser humano, entraram na arca, mas os racionais estavam do lado de fora. Até que o Senhor Deus diz para aquele construtor por excelência: entra na arca você e a tua família e feche a porta. E ele entra e fecha a porta. Mas tem uma coisa que ele não sabia. Ele fechou por dentro, mas Deus foi e fechou por fora. Por quê? Porque o tempo havia cessado. O tempo havia acabado. Mas Deus sempre age de misericórdia. Graças a Deus ele não é o homem. Ele sempre age por misericórdia. E a palavra fala que durante uma semana ficou Noé e a sua família com os animais dentro da arca, e o povo fora olhando aquela cena. E como nós somos muito brincalhões, quem sabe eles diziam: olha lá a loucura daquele velho. Ele falou que ia cair água do céu. Ele entrou na arca, está fechado lá dentro, e olha o sol. À noite, olha que noite maravilhosa. No outro dia sol, a noite linda. No outro dia sol, até que chegou o 7º dia. Quem sabe quando eles começaram a notar uma diferença, eles correram e falaram: parece que aquele homem não falou, ele parece que não estava caduco. Olha, parece que ele não estava doido. Acho que doido estávamos nós.
Acho que louco estávamos nós. E correr e, quem sabe, começaram a bater na arca. Noé, abre-nos a porta. Noé, abre-nos a porta. Quem sabe ele tentou abrir, mas o tempo havia terminado. As águas começaram a cair. O que nunca havia acontecido começou a acontecer. Os 120 anos de pregação que eles não deram crédito, agora eles estavam vendo. Agora eles estavam observando que não era mentira, não era loucura, era a realidade. Era a realidade. E as águas começaram a subir. E aí a gente vê, irmãos, com tristeza, quando chove e as partes mais baixas da nossa cidade, os lugares mais baixos, as águas começam a subir. E quantas pessoas perdem tudo. Tudo. Porque a água invade. E não quer saber se tem muro ou se não tem. A água arrebenta. E entra nas portas, ainda que fechada, mas a água ela vai entrando pelos vãos. E há casos que a pessoa perde tudo. Há situações que perdem até a vida. E assim as águas subiram e aquelas pessoas todas morreram. 40 dias, 40 noites, aquele barco deslizando em cima daquelas águas. Não tinha leme, não dava para Noé dirigir o barco, até porque ele não sabia para onde ir. Ele tinha que tão somente confiar. Quando o Senhor Deus falou para ele o que ia fazer, ele fez. E quando entrou na arca, ele entrou apenas na confiança. Não sei para onde vou, não sei aonde vai parar. A única coisa que eu sei é que eu e a minha família estamos seguros. Estamos seguros dentro desta arca. Estamos seguros dentro deste barco. Aí Deus dá a ele uma ordem e ele solta uma pomba. A pomba sai, volta, não trouxe nada, não é tempo ainda. Solta novamente, a pomba vai, e aí ela volta com o raminho. E aí ele diz, é tempo de sair. Passou-se os anos, e Deus olhou, e a narina dele sentiu um cheiro horrível novamente. Olha, tudo deformado como antes. E agora? Como é que nós vamos fazer? O Senhor escolhe um povo. E esse povo cativo por 400 anos, numa terra estranha. Mas é um povo que agora já conhece quem é Deus. E esse povo então começa a clamar a Deus. Deus ouve o clamor desse povo. E Deus ouvindo o clamor deste povo, Deus providencia um libertador. Mas antes deles saírem, o Senhor Deus vai falar que algo terrível iria acontecer onde eles estavam. Algo terrível. Algumas pragas já haviam acontecido, já haviam sido manifestas. Mas o coração duro do homem não permitiu que o povo saísse. E aí, Deus falou, olha, tem que ser algo muito enérgico. Para que esse homem que está no poder permita que o meu povo saia. Porque eu não quero mais que eles fiquem escravos. Eu não quero mais que o meu povo fique sofrendo. Eu quero que o meu povo seja livre.
Eu quero que o meu povo vá para um lugar onde onde a terra mana leite e mel. Vai ser uma coisa maravilhosa para o meu povo. Eu amo o meu povo. E aí então a palavra fala, e se você quiser acompanhar, no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, vai narrar ali algo que o Senhor Deus vai pedir para que eles fizessem. E algo que eles iriam fazer ali estava tipificando, estava mostrando o que nós vamos fazer hoje. Olha que coisa linda. Então diz assim, Êxodo capítulo 12, versículos 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Então, tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Espera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Segundo, tome para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, ou seja, o número das pessoas que habitavam naquela casa. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Mácula não poderia ter defeito, tinha que ser perfeito. Então, o dono daquela casa tinha que ter o trabalho de olhar um por um. Primeiro tinha que ser de 1 ano, e ele ia ter que olhar o rebanho todo e ver o melhor, aquele que fosse o melhor, tinha que ser perfeito. E o que é que ele ia fazer então com esse cordeiro, com esse cabrito? E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Esse cordeiro vai ser morto. Mas qual a finalidade da morte desse cordeiro? Tinha uma finalidade. Ele não ia ser morto por ser morto, não. A palavra vai dizer ainda que o que eles iriam fazer com o sangue desse cordeiro. Diz assim: e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, ou seja, pão sem o fermento, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua frissura, e nada dele deixareis até amanhã. Mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Estranho, né? Ter que comer com o sapato no pé. Nos nossos dias de hoje, comer com as mochilas nas costas, ou com a mala na mão, prontos para sair. Nós vamos tomar ervas amargosas. Tem pessoas que odeiam tomar alguma coisa amarga. E a palavra fala que as crianças, quando elas tomavam aquelas ervas amargosas, elas diziam assim: nossa, pai, que horrível,
por que eu tenho que beber isso na Páscoa? E os pais diziam: olha, isto é o sinal dos anos de sofrimento, de dor, de angústia que nós passamos lá no Egito. E isso veio passando de geração a geração até os dias de hoje. E eles sabem o que aconteceu com os seus pais lá no Egito. E hoje nós estamos aqui em memória. Então vejam só, o sangue do cordeiro, eles tinham que aspergir, não é? Passar nos umbrais da porta, não é? Por quê? Porque aí, lendo o que aconteceu, a palavra vai dizer que chegou a noite, passou o anjo da morte no Egito. E a ordem do anjo era: aonde tiver o sinal do sangue, você não entra. Oh, que coisa linda. Mas aonde não estiver o sinal do sangue, você entra e fere com morte o primogênito daquela casa. Mas se o primogênito tinha 30 anos, morreu. Se o primogênito tinha 1 ano, morreu. Se o primogênito tinha 2 dias, morreu. Se o primogênito tinha 70 anos, morreu. Era o primogênito. Era o primeiro daquela família. Não importava a idade, ele morreu. Mas aonde estava o sinal do sangue, o anjo olhava: aqui eu não posso entrar. Aqui eu não posso tocar. Aqui eu não posso mexer. Oi, irmãos, que coisa gloriosa, aleluia! Porque hoje nós estamos celebrando, sabe o que? A morte de um cordeiro. Um cordeiro imaculado. Aquele cordeiro que, estando lá no céu e olhando e vendo que não havia nenhum justo sequer, para que pudesse resgatar esta humanidade que havia se perdido, ele diz: eu vou. Eu vou. Você sabe o que você vai passar? Eu sei. Mas eu vou. Mas você vai sofrer. Eu vou. Você vai deixar a tua glória. Olha isso. Você vai tornar a forma humana. Você vai se esvaziar da sua glória. Vou. Alguém tem que reformar. Alguém tem que transformar, alguém tem que curar, alguém tem que redimir, alguém tem que trazer de volta esses a quem nós amamos. E esse cordeiro vem, e nós conhecemos a história desse cordeiro. E assim como o povo de Israel lá no Egito não sofreu nenhum dano, não sofreu nenhuma morte, quando o anjo da morte passou no Egito, nenhum dos israelitas sofreu a morte, dos que tinham o sangue nos umbrais da porta. Hoje nós temos o sangue desse cordeiro sobre nós. Aleluia! Hoje o sangue desse cordeiro tem sido aspergido sobre nós. Aleluia. E nada, nem ninguém pode nos tocar. O diabo não pode nos tocar. Ele não pode tirar a nossa salvação. Assim como lá no Egito, o anjo da morte não pôde fazer nada. O diabo também não pode roubar a nossa salvação. Ele não pode tirar a nossa salvação. Por quê? Porque o sangue de Jesus está sobre nós. Ah, mas eu posso perder isto. Porque a palavra fala que se nós resistirmos, nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, ele foge. Mas eu posso dizer: Senhor, eu não quero. Eu posso dizer: eu não quero. E eu posso ser então atingido pela morte eterna.
por não querer me sujeitar, por não querer entrar na arca, assim como nos tempos de Noé não quiseram entrar na arca, porque achavam que aquilo era loucura. Quantos hoje acham que é loucura? Isso daqui que estamos fazendo é loucura. Isso é coisa de... Faz 2000 anos que eu ouço dizer, Jesus vem. Meus avós eram cristãos, morreram dizendo que Jesus vinha, e não veio até hoje. Lê do engano, veio sim. Não veio no arrebatamento coletivo, mas ele veio individualmente. E aqueles que dormiram, crendo nesta palavra, ressuscitarão, aleluia, e encontrarão com o Senhor nos ares, pois esta é a promessa do Senhor. E os que ficarem vivos, olha, eu creio que muitos aqui terão esse privilégio. Não sei se no nosso tempo ainda, ou se as crianças irão contemplar e ver o Senhor arrebatando aqueles que creem no Senhor e têm guardado esta palavra e têm cumprido esta ordenança. Jesus na cruz do Calvário como Cordeiro imaculado, sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem pecado, aleluia. Quando o seu sangue é vertido na cruz do Calvário, ele está fazendo exatamente como aquele cordeiro que foi morto lá no Egito e que trouxe livramento para aquelas famílias. Jesus naquela cruz, como nós cantamos nesta noite, pela cruz nós fomos livres, através do ato de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, o seu sangue sendo derramado, sangue puro, sangue carmesim, que lavou-nos de todo o pecado, aquele mau cheiro que existia em nós pelo pecado, aleluia, quando este sangue nos lavou, nós passamos a ter o bom cheiro de Cristo, aleluia. Já não havia mais a separação entre nós e o grandioso Deus, porque Jesus ele veio ser esse elo de ligação entre nós e o nosso Deus. Por isso nesta noite, tudo que nós vamos fazer aqui, é lembrando, é recordando, é dizendo, Senhor, eu não merecia. É como nós cantamos na abertura deste culto. Eu não merecia. Eu não consigo entender esse amor. Eu não consigo entender esta compaixão. Eu não consigo entender esta misericórdia que me alcançou, estando eu atolado num charco de lodo, onde ninguém me valorizava, onde ninguém dava nada por mim. Porque a palavra fala aqui, o apóstolo Paulo dizendo que estávamos num charco de lodo, mas Deus olhou para mim e olhou para você, como olhou para aquele povo antediluvianos, como olhou para Sodoma e Gomorra, providenciando meios para a salvação, mas os homens não quiseram, amaram mais o pecado, amaram mais a criatura do que o Criador. E o Senhor Jesus alertando disse, olha, nos dias da minha vinda serão como nos dias de Noé. Casavam-se, festejavam-se, e não davam a mínima importância para a pregação, não davam a mínima importância para o caminho da vida que eu lhes abri. Não quiseram. Nos nossos dias não é diferente. Cada dia que passa, nós estamos percebendo mais a atuação do adversário, a atuação das trevas.
estão se afastando cada vez mais e mais e mais de Deus. Deus que é a favor da vida, hoje estão aprovando a morte. Hoje estão aprovando a lugares que crianças de 9 meses podem ser abortados. O que é isto? É a aprovação do assassinato. Você pode matar que não tem problema. A violência de um modo crescente tão terrível. Hoje, um ser, um animal irracional tem mais valor, porque se alguém matar uma onça lá no Pantanal, ele é preso inafiançável. Você vai ficar aí dentro, porque você matou uma onça. Hoje matam-se seres humanos, e eles chegam ali e saem pela porta da frente da cadeia. Então vocês percebam como que os valores estão totalmente distorcidos. Você não pode desmatar. Se você tirar uma árvore, você vai pagar as consequências de ter tirado uma árvore. Mas tirar a vida de uma criança, tudo bem. Já estão querendo aprovar a lei da pedofilia, dizendo que isso é uma doença. É doente. Quem estupra uma criança de 3 meses. É doente quem violenta uma criança de 3, 4, 5, 7 anos. Isso é normal, coitadinho. Aprovar uma lei de castração química, não, isso jamais, não pode. Mas coitadinho, ele é doente. Isso pode. Mas como a igreja se levanta contra o pecado, a igreja está incomodando. A igreja está sendo aquela pedra no sapato daqueles que querem cometer as atrocidades livremente. Por isso Jesus disse que a igreja dele é a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós protestamos não contra o ser humano, mas contra as atrocidades que o ser humano faz. Porque se a Bíblia está dizendo que aquilo é errado, para nós é errado, ainda que o mundo ache certo. Por isso que o Senhor diz: não ameis o mundo, nem andais pelo curso do mundo, porque o mundo jaz no maligno. E se nós quisermos atentar para o mundo e virarmos as costas para isto aqui, nós perderemos a nossa salvação. Não adianta nós termos uma credencial de membro. Isso não significa nada. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo de número 7, nos diz assim a palavra do Senhor: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Quando eles comiam o pão ázimo, que é o pão sem fermento, e o pão sem fermento, ele é um pão duro, é como se fosse uma casquinha, que você mastiga aquilo não é muito agradável. Mas aquilo significava o seguinte: nós não estamos mais sob o domínio do pecado e sobre a influência do mundo. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer aqui: limpai-vos da massa antiga, as práticas antigas, aquilo que nós cometíamos em outrora, antes de conhecermos este Senhor, antes de sermos lavados por este Senhor. Agora nós temos uma nova vida. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas velhas já passaram, e eis que
tudo se fez novo, aleluia. Então, se tudo se fez novo, vivamos em novidade de vida. É isto que a palavra do Senhor vai nos dizer. E para finalizarmos, 1 Pedro 1,19 diz assim em diante: mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Em Cristo Jesus, nova vida. Em Cristo Jesus, livres do pecado. Em Cristo Jesus, com o nome escrito no livro da vida. Em Cristo Jesus, com o sapato no pé, com a mochila nas costas, como o povo de Israel, preparados para irmos para a Nova Jerusalém. Aleluia. Não com as coisas perecíveis deste mundo, mas revestidos-nos da graça, da bondade, da misericórdia, da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cristo Jesus morreu por nós, mas ressuscitou, está à destra do Pai e fez-nos a promessa. Fiquem firmes, confiantes, esperando com fé. E como as irmãs cantaram, João viu, e nós também veremos e estaremos com ele para sempre. Amém.